Sobre o ativismo político de juventude, pegando em dois exemplos, as manifestações de novembro universitárias e a manifestação do próximo dia 12, como dois exemplos, num em que há envolvimento de ativistas políticos e partidários e de outro que nasce em redes informais, como uma forma de discutir estas duas realidades e qual é o papel de ativistas políticos nesta área específica da juventude e como é que se relacionam com estas duas realidades. São dois temas completamente diferentes e, portanto, achámos que seria bom separá-los completamente. Cada um dos intervenientes vai falar 5 minutos, depois passamos para o debate. Isto não é uma aula, este tem um modelo um pouco diferente dos outros. Serei absolutamente autoritário com os tempos, como ninguém foi comigo enquanto eu estive na plateia, mas eu serei, sem autoridade, mas serei, e passo a apresentar as pessoas que estão aqui na mesa. É o José Miranda, que tem 25 anos e é da Faculdade de Letras do Porto. É o Gonçalo Monteiro, que tem 22 anos, é da Faculdade de Direito de Lisboa e do Conselho Pedagógico da Faculdade de Direito de Lisboa. O Hugo Ferreira, que tem 22 anos, é da Faculdade de Direito de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra. E o Pedro Feijó, que tem 18 anos, é da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da Associação de Estudantes dessa faculdade. E, portanto, lançava já o primeiro tema, não perdendo mais tempo, esta ligação universidade, precariedade, Bolonha, expectativas dos estudantes, equívocos nessa matéria, e quem começa o tema é o Hugo Ferreira. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me fizeram e agradecer também as outras aulas que contribuíram para o enriquecimento dos nossos conhecimentos. Começando pela relação entre a universidade e a precariedade. A relação é, desde logo, no momento em que nós estamos na faculdade, e eu refiro-me em concreto a alunos bolseiros. Não só alunos bolseiros e alunos que têm que recorrer aos empréstimos bancários. Não pela condição em si de serem bolseiros, mas pela degradação que o novo regulamento de bolsas e que o Decreto-Lei 70/2010 contribuiu para essa excessiva precarização dos estudantes. Ou seja, não é apenas no momento pós-licenciatura que essa precariedade se verifica, ela verifica-se também durante o decorrer dos nossos estudos e durante a nossa vida universitária. Digamos que a universidade, eu não quero utilizar o chavão da fábrica de precários, mas em muito uma escola de formação e uma forma de habituar já os jovens para o que lhes espera depois da vida universitária. E nesta relação entre a universidade e a precariedade há um problema, muitos não considerarão um problema, mas eu considero o problema do processo de Bolonha e da implementação do processo de Bolonha em Portugal. Isto porquê? Porque com a redução dos ciclos letivos das licenciaturas nos vários cursos da universidade, há, como se deve perceber, uma redução nos cursos verificável de uma maneira mais extensa, noutros menor, mas há uma degradação, uma diminuição do nível de qualificação dos estudantes. E é óbvio, agora sim empregando um chavão, que menos qualificação traduz-se em mais, ou potencia mais a exploração depois, quando acedemos ao mercado de trabalho. E esse é um caso que muitos que aqui estão poderão conhecer, que é o caso dos estagiários de várias profissões, dos estagiários em advogados, arquitetos, basicamente profissões liberais. Há inclusive, ontem, pelo menos foi o tema do debate quinzenal, há um conjunto de legislação que está a ser debatida e aprovada na Assembleia da República, que visa precisamente resolver este problema. E o mais curioso do processo de Bolonha, o processo de Bolonha foi imposto, implementado em Portugal de forma completamente acrítica, e foi recebido de forma completamente acrítica pelos dirigentes associativos. Uma forma vem da Europa, se vem da Europa é porque há de ser bom para nós todos. E os estudantes incluíram muito o chavão de temos que estudar menos esforço, isso
com certeza há de ser melhor para nós. E essa foi uma forma bastante a crítica de olhar o problema. E o mais curioso é que a contestação ao processo de Bolonha parte hoje não por parte dos estudantes, daqueles que ainda estão no ensino superior, mas dos recém-licenciados. E há um caso paradigmático, que é o caso dos estudantes de Direito. Eu vou falar de Direito porque conheço melhor, é o meu curso, que a propósito do teste de admissão à ordem dos advogados, que conseguiram travar através do Tribunal Constitucional, conseguiram travar esse exame de admissão à ordem, precisamente, exame esse que era defendido por parte do bastonário da Ordem dos Advogados, precisamente pela fraca qualificação que os estudantes detinham. É óbvio que ele utilizava em proveito próprio esse argumento da qualificação, porque o objetivo era segregar ou barrar a entrada de novos juristas à profissão. Mas o que é certo é que havia também uma ponta de razão na fraca qualificação. Um último ponto, para falar da questão das expectativas e lançar no fundo o debate, porque sei que o Gonçalo há de falar disso. Há muito o chavão de que os estudantes não têm que se surpreender se depois de acabarem a licenciatura ficam desempregados ou têm um trabalho precário. Isto porquê? Por causa do excessivo número de vagas em determinado tipo de cursos. Por exemplo, o curso de Direito todos os anos tem 500 vagas em Lisboa, 300 em Coimbra, e outras no Porto, outras no Minho, etc. Isso traduz num acréscimo, para alguns excessivo, de juristas formados por ano. Quando o problema essencial não parte do nível elevado de juristas formados o elevado número de juristas formados, mas sim do número de vagas, mas sim do número excessivo de faculdades, muitas delas privadas e quase todas elas sem o valor mínimo de qualificação que lhes permitisse dar uma formação, essa sim, de qualidade para os estudantes. E mesmo para finalizar, mesmo o discurso da meritocracia, de que se há muitas vagas e se há muita concorrência, safam-se, entre aspas, os melhores, é ele próprio também falacioso. Isto porquê? Porque a experiência mostra-nos que há dois tipos de recém-licenciados. Há as mentes brilhantes na área do direito, por exemplo, que conseguem sim encontrar um emprego, mas sempre, e não há raras exceções, emprego esse extremamente precário, que são recrutados pelos grandes escritórios de advogados, e, por outro lado, os alunos médios, não as mentes brilhantes, e esses sim são afetados pelo desemprego e são obrigados a ir trabalhar para o Pingo Doce, etc, etc. E uma última frase que um tal candidato presidencial há uns meses dizia, que eu acho que é bastante importante nós refletirmos aqui. Ele dizia, o candidato era Manuel Alegre, dizia que não eram os jovens que se tinham que adaptar ao mercado de trabalho, era o mercado de trabalho que se tinha que adaptar aos jovens. Isso significa que essa adaptação do mercado de trabalho aos jovens impõe, como é óbvio, um papel essencial do Estado na forma como regula, na forma como define e como orienta ou pode orientar os destinos da economia e a recepção destes novos jovens qualificados. Gonçalo? Antes de mais, boa tarde. Agradecer o convite da Fórum Manifesto para debater estes temas e tentando fazer a ligação com o que foi dito, eu acho que a geração que está aqui sentada, e alguns dos que estão presentes, é uma geração que vive angustiada com as perspectivas de futuro ou com a falta delas. E pegando também no que foi dito, e eu acho que isso é que é curioso, é que nós observamos que esta geração é que tem, até hoje, um dos maiores graus e níveis de formação e é que tem menos perspectivas de uma empregabilidade plena, ou seja, uma empregabilidade que fuja àquelas situações dos precários, dos falsos recibos verdes, dos estágios não remunerados, etc. Isto também se prende com muitos dos problemas de fundo que existem na própria estruturação do ensino superior, que se baseiam na própria concepção e definição daquilo que nós queremos que o ensino superior seja. Ou melhor, o que é que nós pretendemos do ensino superior? É um investimento do indivíduo nele próprio, para daí tirar determinadas mais-valias, ou é um investimento da própria sociedade
nos seus cidadãos para daí tirar benefício. Ou seja, um investimento da sociedade na própria sociedade. É que se o paradigma for este, então há que reestruturar o conceito de ensino superior. E não falo só em acabar com as propinas ou com este aumento exponencial das mesmas. É investir na investigação, é investir, por exemplo, em direito, fazendo alguma ligação ao mercado de trabalho, por exemplo, nas legal clinics, portanto, dar alguma experiência prática aos alunos. E Bolonha, na sua gênese, até daqueles planos que no papel era capaz de funcionar. Agora, a questão, porque de alguma forma o objetivo era, e não concordo com a ideia de retirar trabalho aos alunos, era potenciar a investigação dos alunos, ou seja, conciliar a formação e a exposição da matéria com a investigação e com o adquirido de conhecimentos pelos próprios alunos, havendo alguma autonomia face aos professores. E a questão é que isto não resulta, e não resultou, por exemplo, em direito, isso é flagrante, porque tal foi a resistência à implementação de Bolonha que, à boa maneira portuguesa, quando fomos obrigados a implementar, foi às 3 pancadas. E o que é que sucede? Sobretudo ali na clássica, na Universidade de Lisboa, cadeiras que eram anuais, o que aconteceu foi, bem, vamos semestralizar, ou seja, vamos cortar ao meio. Portanto, eu tenho uma disciplina como Direito dos Contratos, que era uma cadeira anual, agora tenho contratos 1 e 2, mais nada do que é de eles cortaram ao meio. E, portanto, nós em vez de termos 2 semestres, que serão 6 meses, temos 2 semestres que no fundo são 3 meses de cada. E qual é que vai ser o problema? Que era um problema que Bolonha, com a questão dos mestrados, vinha tentar equiparar os diferentes estudantes no espaço europeu, para de alguma forma também haver, vou falar em circulação, mas não sei se é o melhor termo, mas um estudante em Direito ou em Ciências poder facilmente ir para outra universidade acabar os seus estudos, porque de alguma forma os regimes e os planos de curso seriam de alguma forma idênticos. O que se passa é que os mestrados servem para colmatar as deficiências dos próprios planos de curso. Quer dizer, e é por isso que Bolonha, apesar de, e defendo isso, que na sua gênese seria positivo, na prática, é o maior erro já cometido nos últimos anos no ensino superior. E, por exemplo, em Direito, eu não vejo outro caminho que não seja acabar com o próprio regime de Bolonha. Quer dizer, até porque, para a própria empregabilidade de alguns dos estudantes, e isso em Direito também é flagrante, as próprias sociedades, fugindo um bocadinho ao mundo das sociedades, sejam empresas de consultadoria, sejam outras empresas com departamento jurídico, não sabem como é que são de comportar, porque até há uns meses atrás era exigido o acesso de estágio à ordem, agora já está a ser exigido o mestrado, e daqui a uns meses o que é que vai ser exigido? E de alguma forma, nós, alunos, já não sabemos como é que nos havemos de comportar, ou seja, a seguir à licenciatura eu faço o mestrado ou não, como da mesma forma as sociedades, quer dizer, também vivem nesta confusão de, bem, eu agora vou admitir estagiários que têm o mestrado, agora vou admitir estagiários que têm o exame de acesso à ordem, agora vou admitir estagiários que vão ter outra coisa qualquer que há de ser inventada, e portanto, eu acho que esta geração que se diz à rasca, está à rasca porque todos nós estamos à rasca. Porque todos nós não sabemos como é que nos devemos de comportar enquanto alunos, enquanto professores e enquanto sociedade, que, para mim, tem de investir no ensino superior, no ensino secundário, no primário, mas também não sabe como é que pode fazer. Pedro Feijó, eu durante estas duas últimas, durante estas duas intervenções, para este primeiro ponto, agradeço que se vão inscrevendo e fecho as inscrições no fim da intervenção do Pedro. Eu, porventura, sou um novato no ensino superior e, portanto, acabei de entrar no ensino superior e estou muito menos à vontade para falar de discussões de pormenores técnicos ou da evolução do que foi Bolonha, porque eu não estive sequer na faculdade pré-Bolonha, portanto, não consigo perceber bem como é que esta transição se deu em termos práticos. E, então, o que eu tinha pensado para falar, principalmente neste tema, tinha sido a evolução que, de facto, o ensino faz desde o princípio do ensino até o ensino da faculdade e de que forma é que isto está ligado com o mercado da precariedade e de que forma é que isto está ligado ao mercado de trabalho em geral. É claro que a minha intervenção ficou bastante reduzida com o debate anterior, que, a brincar, julgou com imensos destas questões que eu ia propor agora. Mas posso então pegar um bocadinho nas palavras do Daniel Oliveira, que brincar foi o primeiro interveniente deste debate, ao dizer que ele não era uma aula como os outros, este que era um debate.
Esta é a assunção errada que nós temos sobre a questão das aulas, que é, as aulas não precisam necessariamente ser um modelo apenas de exposição de matéria, de conteúdo e de absorção por parte dos alunos, um modelo unidirecional de transmissão de conhecimentos, e não devem ser. Portanto, isto sim pode ser uma aula, e uma aula mais próxima das aulas que nós queremos, se calhar, nas faculdades e em todo o sistema de ensino. O que se nota em termos de pedagogia e o que se nota em termos de forma como as aulas são dadas e como os institutos de educação são organizados é exatamente esta aproximação ao mercado laboral e esta aproximação ao mercado de precariedade desde o mais baixo nível até ao nível do ensino superior. E no ensino superior esta questão torna-se radical, e eu não faço ideia se é por causa do processo de Bolonha ou não, mas que a questão acaba por ser muito mais objetivada, a avaliação é muito mais objetiva e tenta expor, de certa forma, não só a qualidade do aluno que está ali, mas também quase a qualidade da pessoa, para ela depois entrar no mercado de trabalho como este objeto que é utilizado nas várias vertentes do mercado de trabalho. E sobre este ponto eu adorei a expressão que foi utilizada há bocado da alunização da juventude, porque eu acho que é uma expressão que indica exatamente isso. É a questão de transformar a alunização da juventude, que foi referida pela Ana Drago há bocado, porque é exatamente esta questão, é pegar em pessoas e no modelo de ensino que nós temos, que vai evoluindo desde o princípio até o ensino superior, transformá-las cada vez mais, a avaliação objetiva do que é a pessoa na avaliação objetiva do que é o aluno e, portanto, neste modelo unidimensional que nós temos. E eu vou só pôr duas questões rápidas e depois seguir para o debate. Uma delas é o papel que o professor tem num modelo de ensino, nos vários modelos de ensino, e outra é a questão exatamente das notas e como é que as notas são vistas. Porque a sensação que eu tenho, pelo menos no ensino superior, é exatamente que ele mede muito mais a pessoa que nós somos do que os níveis anteriores e conta muito mais para o que vai ser o nosso futuro do que os níveis anteriores. E mais do que isso, e está relacionado também com a questão dos professores, do papel do professor, ela é uma objetivação falsa daquilo que nós somos. Ou seja, nós somos seres multidimensionais que temos características melhores ou piores em várias dimensões, na intervenção, na nossa solidariedade, na forma como nos comportamos, nesta ou outra característica, e o que faz o sistema objetivo de notas, que é muito pior até no ensino superior do que no ensino secundário, e é muito pior no ensino secundário que no básico e no primário, e há cada vez menos níveis de liberdade pedagógica, e eu suponho que isso tem a ver com Bolonha também, é exatamente quase fazer uma projeção de todas estas dimensões numa dimensão única, a partir do qual nós conseguimos comparar-nos se somos melhores pessoas ou não somos melhores pessoas, a partir de somos melhores alunos ou não somos melhores alunos. Isto fica para debate. O outro ponto que eu gostaria de pôr é uma sensação que eu tenho muito e que era para discutir também, que é o papel que o professor tem na sala de aula nas universidades em comparação com os outros níveis de ensino, porque a ideia que dá é que, à medida que nós vamos avançar no nível de ensino, o professor é cada vez mais exatamente esse expositor de ideias, mais do que esse agente de debate ou de construção dentro da faculdade, dentro da sala de aula. Ou seja, se a ideia que nós tínhamos de ter relativamente ao ensino é que um professor não é apenas um introdutor de chips na cabeça da matéria que nós temos de saber, é um elemento que nos está a ajudar a aprender mais do que a ensinar-nos diretamente. Ou seja, é um elemento que nos tem de ajudar, certo? Um elemento que nos tem de ajudar a descobrir por nós próprios a matéria, para além da matéria que nós temos de aprender na faculdade. Cada vez mais que nós nos aproximamos do mercado de trabalho, cada vez mais que evoluímos nesta escala de proximidade com o mercado capitalista, ao qual a educação primária consegue fugir mais do que a básica, mais do que a secundária, mais do que o superior, o professor acaba por ser exatamente esta transmissão total de conhecimento mais do que fator de debate e de compreensão e de crítica. E faço só mais chega aqui, que é a questão de que, obviamente, eu não estou a culpar os professores diretamente por isto. O próprio sistema os rodeia e encurrala na maneira de dar a matéria e que são obrigados a dá-lo de uma forma muito formatada, que leva exatamente a esta questão. E o resto fica para debate. José Miranda. Eu queria agradecer também o convite e a oportunidade que me deram. Talvez começar por um ponto prévio sobre... E, portanto, pegar no tema do debate sobre... Qual é o tema do debate? Desculpa. A nova esquerda, não é? A nova esquerda. Eu, de facto, estive a preparar este debate e a responsabilidade de vir aqui anunciar os caminhos da nova esquerda deixou-me um bocadinho a tremer. De qualquer das formas, eu diria que parece-me que é mais importante hoje para esta nova esquerda será mais uma dimensão quantitativa do que qualitativa. Ou seja, a esquerda não precisa de inventar a pólvora, quer dizer, o que importa, o que é necessário, o que é urgente, é começar a ser capaz de transformar, de modificar
alguma coisa, de ir à raiz dos problemas, de ir à raiz das desigualdades, da dominação, e desigualdades que não têm só uma base económica. E essa nova esquerda, enfim, esse papel da nova esquerda faz-se não só por uma análise precisa da forma como hoje somos explorados, da forma como hoje a acumulação capitalista progride, mas também, obviamente, por uma forma, pelas novas formas com que, ou por uma capacidade de reinventar novas formas de participação política e, portanto, termos a capacidade de trazermos para a luta dos direitos uma massa de gente que não está habituada a esse tipo de práticas, e sermos também capazes de imprimir conflito na sociedade que garanta a mudança das políticas. E eu aqui gostava de falar de que é importante conquistarmos uma nova ideologia na sociedade, portanto, uma nova hegemonia das ideias, como aqui foi falado no debate anterior, mas que era importante entendermos a disputa ideológica não apenas no sentido mais tradicional do termo, ou seja, não apenas no sentido do debate das ideias, novas ideias, conquista de novas ideias dominantes, mas que essa conquista por uma nova ideologia se fará, acho eu, por uma nova consciência das possibilidades, se fará, ou seja, a partir da ação transformadora, e esse é o fim da ideologia, ou essa é uma parte muito importante da ideologia, portanto, far-se-á pela consciência de novas possibilidades e redefinir os limites da democracia, ou seja, ocupar uma faculdade em determinado momento faz parte da democracia, é a luta pelos direitos, e é aí que a nova esquerda, penso eu, deve avançar, deve ser mais capaz do que tem sido até agora. De qualquer das formas, acho que é incontornável, e já aqui foi falado que os dois temas da juventude, que afetam hoje os jovens são a precariedade e depois todos os temas que têm que ver com a universidade. Sobre a precariedade, eu penso, vou acelerar um pouquinho para lançarmos o debate, mas acho que é fundamental e acho que é urgente para nós acabarmos com uma ideia que é vigente, que tem que ver com o paradigma da meritocracia e que é uma ideia que vence, que é hegemónica, que é a ideia de que nós vamos ter que trabalhar, os jovens podem ter que trabalhar de forma precária durante 5 anos, damos o litro nesta fase inicial do trabalho, porque ao fim de 5 anos vamos ter contratos laborais, vamos ter os direitos assegurados. Isso não é verdade, eu acho que nem toda a gente tem consciência disso. Ou seja, nós estamos perante uma transformação radical, estrutural das condições laborais, e se nada acontecer, nós vamos ficar sem direitos toda a nossa vida e, não vamos ter férias, não sei se vamos ter reformas, e, portanto, ou há aqui um impulso novo capaz de transformar radicalmente e de impor novas leis do trabalho, ou temos aqui toda uma nova geração que se prepara para não conhecer os direitos no trabalho. Depois, sobre a universidade, obviamente é um local de disputa muito importante. A universidade sempre teve um papel muito importante ao longo da história. Várias revoltas populares partiram dos estudantes, e vemos que a universidade, após as sucessivas reformas, tem perdido a capacidade de intervir criticamente também sobre a sociedade, tem perdido esse papel, e isso faz-se de várias formas. Boaventura, tive que ler há pouco para uma cadeira, dizia que nos anos 60 o alargamento da universidade às classes populares, ou a entrada das classes populares na universidade, fez com que elas trouxessem outros temas para a universidade e uma responsabilidade social que até então as universidades elitistas não tinham. Pois bem, acontece que, segundo um estudo recente do Belmiro Cabrito, 1/3 dos estudantes mais pobres saíram nos últimos 10 anos da faculdade devido às propinas. Portanto, temos um problema de democracia, de democratização do acesso na universidade. Portanto, os mais pobres não entram na universidade.
E não só os problemas de Bolonha existem e são fundamentais também perceber, mas existem também outros problemas mais de ordem, não sei se quisermos, material, que é fundamental resolver. De qualquer forma, só para dar algumas palavras sobre Bolonha, e pegando em algumas palavras no que o Hugo disse, e também numa intervenção que o João Rodrigues teve há pouco, a questão da universidade é que hoje em dia a universidade tem as costas muito largas. Portanto, a universidade tem que responder aos problemas que são problemas da economia, que são problemas do emprego, mas, enfim, o Estado hoje não comporta para si essas funções, essa responsabilidade no domínio da economia, no domínio do emprego, e, portanto, a universidade acaba por ter essa responsabilidade de ter que resolver todos os outros problemas. E, para mim, Bolonha é isto na prática, portanto, é a penetração de uma lógica neoliberal e uma lógica também do trabalho dentro da universidade. Isso vê-se na intensificação dos ritmos de trabalho e que modifica também o papel do estudante na sociedade hoje. Portanto, eu não tenho tempo para andar a promover filmes ou para fazer listas para o pedagógico, porque sou obrigado a ir às aulas, Bolonha, porque sou obrigado a ir às aulas, não conseguimos sequer juntar várias pessoas de vários cursos para fazer uma lista para o pedagógico ou ter uma reunião, porque reprovamos se não formos a todas as aulas ou perto disso, e portanto também por aí a universidade é hoje menos democrática e portanto visa resolver, é importante resolver também essas questões. Vamos então passar para o debate. Estão 11 pessoas inscritas, portanto é 2 minutos para cada pessoa. Portanto pensem em bons soundbites para dizer. Porque temos um segundo tema. É só por isso que também seguramente dará discussão. Eu não sei o teu nome. O segundo tema é o ativismo político. Sobre um bocadinho de estar à casa. Na minha faculdade e sobre Bolonha, o que acontece é muito engraçado. Neste momento eu estou na Faculdade de Economia do Porto e quem acaba agora a licenciatura de 3 anos não está completamente à rasca sem saber o que é que há de fazer. Porquê? Porque os mestrados não são integrados, portanto, como têm de ser abertos a toda a gente, o nível dos mestrados é mais baixo que o próprio nível da licenciatura. E como o nível da licenciatura é baixo, nós temos más notas, não conseguimos entrar em mestrados noutro sítio. Ou seja, não entramos nos nossos porque não queremos, porque são piores, e algumas vezes outros alunos têm melhores notas e estão à nossa frente, e não entramos nos outros. Ou seja, a não ser as menos brilhantes, não é? E mercado de trabalho, a minha área nem é das piores, mas significa ser dos 500 euros nos 2 primeiros anos, e depois é o que o Zé Miranda disse, não sei se daqui a 5, 6 anos se tem férias ou se continua assim até a eternidade. Outra questão interessante de analisar é que é só um dado. Hoje em dia as universidades estão-se a tornar fundações. Isso é muito importante ver, analisar a questão económica, ou seja, as universidades são fundações, se quer dizer que 50% do seu financiamento tem de ser próprio, se quer dizer que isto são propinas, não é mais nada, são as propinas, e as propinas vão aumentar, e esta lógica, eu nem sei se hoje em dia se pode falar da universidade pública sequer, quando 50% dos orçamentos das faculdades, daquilo que nós chamamos de universidades públicas, são propinas. E depois só um apontamento ao feijão. Eu acho que é muito perigoso o teu raciocínio de que a escola começa no primeiro ano e acaba na universidade. Há um bocado estávamos a ver que há mais analfabetos que licenciados. Isso não é verdade. No 9º ano, quem é que vai para a universidade? Então, chegas a uma turma do 9º ano, das 30 pessoas, 5 vão para a universidade, para aí, não sei. Portanto, é um bocado perigoso estar a fazer essa sequência lógica. Pronto, é só isso. Obrigado. Eu pedi a palavra para fazer um bocadinho a ligação entre isto e o facto de estar a acontecer neste momento relativamente ao que vai levar ao tal protesto que nós vamos falar no próximo ponto. Então eu não vou entrar bem, mas vou falar exatamente das profissões que foram faladas até ontem na Assembleia da República, portanto, o Sócrates falando da questão dos estágios não remunerados, que foi especificamente a advocacia e a arquitetura. Eu sou arquiteta e, como tal, é um tema que me é mais fácil de
falar. Quanto ao ensino superior, relativamente àquela ideia da fábrica de precários que vocês levantou, eu acho que valia a pena, para isto não parecer um chavão ou uma coisa muito simples, ou só um soundbite, como estava a dizer ao bocado, o que é que aconteceu? Para mim, a principal distância, pelo menos nestas profissões, eu não vou largar às outras, estou a falar especificamente de arquitetura e de advocacia, ou mais especificamente ainda de arquitetura. As escolas, o ensino superior deixou de formar profissionais liberais, ou seja, o que justificava nomeadamente a existência de uma ordem profissional, que existe em ambas as profissões, que era o facto de estarem a ser formadas pessoas para serem profissionais liberais, está neste momento invertido. E o que são formados são operários. São, no caso da arquitetura, são pessoas que vão trabalhar com AutoCAD, passando a desenho aquilo que outras pessoas idealizaram. Isto é uma alteração de suprema importância, porque importa, creio eu, considerar que a massificação do ensino superior, que é, em todo caso, uma coisa boa, levou ao ensino superior e posteriormente ao mercado de trabalho, onde eu já me encontro, portanto eu já não estou no ensino superior, levou à reprodução das classes sociais que existiam. Deixou de ser só uma elite que estudava, mas depois também deixou de ser só produzida a elite. Né? Portanto, das universidades neste momento saem quer as pessoas que vão liderar os escritórios de arquitetura ou os escritórios de advocacia, como também as pessoas que vão ser os operários. Portanto, há aqui uma alteração de fundo, acho eu, e que importa considerar. Entretanto, as ordens profissionais neste momento fazem de filtros à profissão, precisamente porque, por exemplo, em arquitetura há 30 escolas, uma delas, por exemplo, mete 500 pessoas no primeiro ano, que é privada, claro, o que leva aqui a grandes problemas. E essas ordens profissionais estão neste momento mais concentradas na proteção das classes altas dominantes das próprias profissões, portanto no filtro aos que estão a entrar de novo, nas dificuldades na imposição de estágios, que são, de certa forma, a obrigatoriedade do trabalho por conta de outrem. É obrigatório ser trabalhador por conta de outrem para se chegar a ser, eventualmente, um profissional liberal, não é, supostamente, e como tal, esta obrigatoriedade de trabalho por conta de outrem leva à criação de uma base de trabalhadores geralmente precários, ultra mal remunerados, à volta, ou a trabalhar à borla, ou muito mal remunerados, que acabam por imprimir também no mercado de trabalho uma dupla deturpação, que é impossibilitar a negociação sindical de qualquer tipo de todos os outros que já estão no mercado de trabalho há mais tempo. Ou seja, começa a ser mais fácil encontrar um primeiro trabalho, não remunerado ou mal remunerado, com certezinha, mas depois é mais difícil encontrar um segundo. Olha, eu gostaria que me comentassem com qualquer de vocês qual é a vossa posição sobre a ironia histórica, que ainda hoje o Expresso refere sobre a relação da geração pré-pós-moderna e a pós-pós-moderna. Esta nova esquerda contra a herança da Nouvelle Gauche, qual a trademark que vos distingue dos Nouvelle Gauche Baby Boomers, em que difere a qualidade da vossa luta da deles? São só os áridos 500 euros ou não serão os pré-pós-modernos não consumistas versus uns pós-pós-modernos ultraconsumistas? É para ti que tens a mania que és artista. Eu já fecharam. Diz com muito jeito. Houve duas pessoas que se inscreveram. Zé. Bem, eu não sei se foi muito boa ideia separar as discussões, mas... Mas é que foi a decisão. Foi a decisão. Eu acho que uma coisa que tem acontecido em relação à juventude e que mola um bocadinho o esmagamento mediático que aparece sempre que se discute estas questões é um processo de baixa sucessiva de expectativas em relação às novas gerações. Há bocado, acho que era o Zé Miranda que dizia, o Zé Miranda ou o Feijó que dizia que existe uma cultura, que é uma imagem que é de que um jovem chega ao mercado de trabalho e durante 5 anos vai ser precário como uma forma de chegar
chegar um dia a ter uma posição mais consistente, um contrato de trabalho e por aí fora. Hoje nós já estamos numa fase um bocadinho mais adiantada desse discurso, que é a da generalização. É dizer essa coisa de um emprego para a vida toda, da estabilidade no mercado de trabalho, é uma coisa do passado, os tempos têm que mudar e por aí fora. E isso, depois há uma promoção essa baixa expectativa aparece mesmo depois, por exemplo, no que o Zé Miranda diz sobre nem sabemos se vamos ter reforma. E eu acho que isso ajuda a explicar. Acho que há dois fatores que ajudam a explicar o facto de, num contexto desta natureza, haver, apesar de tudo, pouco protesto social e haver muito descontentamento não organizado politicamente, ou seja, os jovens são quem mais se abstém, e isso conjuga-se essa ideia de que estamos a chegar a um tempo em que os direitos de outras gerações estão pura e simplesmente fora de alcance e que não há nada a fazer, conjuga-se com o facto da precariedade ter a precariedade ter uma consequência acessória, para além da questão profissional, que é de desestruturar essas novas gerações de trabalhadores. Portanto, porque são precários, sindicalizam-se menos, porque têm 10 primeiros empregos ao longo do início da sua vida de trabalho, portanto também não vão criando relações sólidas em empresas ou mesmo na função pública, quando estão na função pública. E eu penso que esse é um dos problemas fundamentais que existem em relação à questão da precariedade. É que, até agora, o que os movimentos de precários conseguiram de mais substancial foi colocar o tema na agenda e suscitar esse debate e pressionar os sindicatos para começarem a olhar um bocadinho mais para isso. E aí a coisa tem andado lentamente, digamos assim. Mas há um outro problema, que é saber se os movimentos de precários conseguem ou não ser movimentos de massas. Ou se conseguem, pelo menos, que os sindicatos passem a organizar precários, como organizam já hoje o resto dos trabalhadores. A segunda questão tem a ver também com o papel que o próprio movimento estudantil terá que passar a ter no trabalho sobre essas questões. Embora eu acho que não deva começar por aí, e depois na parte do ativismo podemos falar um bocado sobre isso. Miguel Cardina. Rapidamente. Achei curioso, ao ouvir as intervenções, perceber-me de uma certa diferença, uma profunda diferença que existe entre o tipo de discurso que é feito hoje pela juventude e aquele discurso que associamos ao tempo de ouro da juventude, a tal novela Bosch, dos anos 60 e 70, nomeadamente uma espécie de retorno às questões materiais. Enquanto que nos anos 60 e 70 aparece a tónica das questões pós-materiais, da ecologia, do feminismo, dos direitos das minorias, vemos agora a questão da precariedade, do emprego, do sustento. E eu acho que isso é incontornável, não é? Portanto, é incontornável. Mas acho que devia... é uma pergunta que eu lanço para aí. Como é que vocês veem a apropriação por parte dos movimentos estudantis, dos coletivos mais ou menos informais de estudantes, de questões que, de certa forma, retomem essa tradição pós-materialista, se quisermos, por exemplo, reivindicação ao lazer. Porque há bocado estávamos a falar, o Zé Miranda falou do não tenho tempo. Por acaso eu acho que é uma coisa um bocado estranha, porque eu quando tive melhores notas foi quando fazia mais ativismo cultural e político. Portanto, eu acho que às vezes a gente diz assim... Mas não sei se é assim tanto. Mas não sei se é assim tanto. De qualquer maneira... Alguns professores tinham medo. Mas acho que esta questão remete precisamente para o debate anterior. E de cada vez mais, na escola, a escola é cada vez mais intensiva, as crianças e os jovens passam cada vez mais tempo na escola, e na universidade acontece o mesmo. O processo de Bolonha significou um maior tempo dos alunos nas salas de aula. Como é que vê isso? Como é que vem a reivindicação de questões relacionadas à apropriação do tempo? Por outro lado, como é que
questões relacionadas, que é algo que eu vejo sempre muito ausente do discurso da esquerda estudantil, questões relacionadas à crítica da praxe, ou à crítica de determinados modos de intervenção estudantil, mais associada à tradição, etc. Obrigado, Marcos. Meios de controle. Sim, sim. Não, eu pegava numa coisa que disse agora ao Miguel, que é também uma das dúvidas que eu tenho. E que é esse retorno a um discurso, ou esse discurso um pouco mais sindical, portanto, voltado para as condições materiais, eu não acho que seja propriamente uma novidade face aos tempos antigos. Eu acho que o movimento estudantil português, que eu me lembro, na década de 70 e na década de 80, que foram as duas em que eu estive, minimamente ligado, nunca foi particularmente pós-materialista e ecologista e companhia. O que me faz mais confusão é outra coisa. É que este discurso é sindicalista porque não houve em nenhum dos quatro uma só referência para lá do problema da alunização e da precariedade ao que é o modo como a vida da pessoa muda do ponto de vista da vida extra-trabalho. Ou seja, casamento, viver em casa dos pais, ou seja, toda a outra dimensão da vida e da cultura. E a minha dúvida é se um discurso que é centrado nas questões estritamente materiais e não naquilo que eu chamaria ser adolescente até aos 30 ou até aos 40, se dá grande horizonte de saída ou não. É uma dúvida. Até porque já agora a música da Diolinda tem os dois capítulos. Mas o capítulo tem os dois, também tem o capítulo da vida, de se viver em casa dos pais eternamente. Essa é uma dúvida. A segunda dúvida que eu tenho tem de facto a ver com o tempo. Ou seja, como é que se perdeu a capacidade da crítica do próprio sistema de ensino de uma forma tão radical? Ou seja, nós não éramos pós-materialistas, nesse sentido que estavas a dizer, mas, por exemplo, no meu tempo, éramos ferozmente pedagogistas. Aquelas questões que colocava o Feijó e o Miranda, e tu que agora não estou a lembrar do nome, eram extraordinariamente centrais no movimento estudantil. As condições, as aulas teórico-práticas, os trabalhos de grupo, a contestação do teste ou da frequência como modo... Tudo isso dá a ideia de que se perdeu. E, portanto, eu gostava de perceber como é que trabalha hoje o movimento estudantil do ponto de vista de agarrar as condições do cotidiano na condição de estudante, não de aluno. Essa é a dúvida. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês por trazerem para essa iniciativa a discussão do processo de Bolonha, que, na verdade, é uma das minhas grandes frustrações atualmente. Bem, porque eu sou universitária, estudo na Universidade de Letras, e tenho consciência de que eu estou recebendo um ensino superior insuficiente e superficial. E a grande questão é essa, você ter consciência disso. Então, assim, nós já sabemos que que o processo de Bolonha é insuficiente, é deficiente, tem lacunas que precisam ser preenchidas. E eu acho que a nível internacional, de interação internacional europeia, é um processo que tem o seu contexto positivo. Mas também eu percebo que ele não funciona na prática nas universidades, não só na Universidade de Direito, que a Universidade de Letras funciona da mesma maneira. Conversando com outros estudantes de outras universidades, eu percebo que o processo é o mesmo. Então, assim, eu gostaria de perguntar a vocês, porque eu sou, como todos sabem, eu sou imigrante e estou em Portugal há 3 anos. É um tempo muito curto para fazer qualquer afirmação a respeito do ensino português. Mas também eu gostaria de perguntar a vocês, porque se sabem que esse processo é insuficiente, por que continuam nele? Mas eu não digo... Não, é uma pergunta óbvia, mas assim, eu não digo... eu não defendo completamente a retirada, a saída de Portugal do processo de Bolonha, porque a nível de interação internacional eu acho que ele seja positivo. Mas por que não propor uma reformulação do processo de Bolonha? Claro que... Deixa eu explicar, porque claro, não é uma coisa tão fácil uma reformulação do processo de Bolonha, porque é a nível europeu, né? Ou seja, são vários países que precisam aceitar essa proposta. Mas por que nós não podemos propor uma iniciativa
de reformulação do processo de Bolonha. Eu acho que, eu não sei, mas assim, no Brasil a gente tem a gente recebe uma educação de qualidade, como no ensino superior nós temos o ensino superior é de 6 meses, e eu não quero fazer esse contraponto, mas também nem vou entrar por aí. Mas assim, eu só gostaria de saber se poderia ser feito isso, se nós poderíamos tentar propor uma reformulação do processo de Bolonha. É só isso. Boa tarde. Ora bem, a minha pergunta é muito simples. De uma perspectiva da entidade empregadora, há uma diferenciação entre pré-Bolonha e pós-Bolonha, ou Bolonha. E é marcante ver uma data de anúncios. Eu todos os dias percorro os anúncios, embora tenha emprego, faço questão de todos os dias ver os anúncios de emprego que existem. E todos os dias, principalmente em advocacia, acho que alguém da advocacia, é frequente que preferem estagiários ou juristas ou jovens advogados para fazer trabalho mais precário que existe num escritório de advocacia, preferem sempre pré, nunca Bolonha. É muito raro ver alguém que queira Bolonha. E a minha questão aqui é, nós temos Bolonha, e como é que quem sai para o mercado de trabalho pode combater a concepção do mercado de trabalho que Bolonha é mau, e quem sai de Bolonha sai mal preparado. Mariana? Eu queria só partilhar convosco uma preocupação minha, e já discuti com outras pessoas aqui, que tem a ver com o ativismo na escola e qual é o papel do ativismo estudantil hoje em dia. Porque eu acho que as condições de ativismo mudaram, acho que um ponto que está aqui. Temos um ponto seguinte. Espera aí, que isto tem a ver com Bolonha. Porquê é que o ativismo mudou com Bolonha? Essa é a minha questão. Porque o ativismo não é o mesmo que era há 10 anos atrás. Achas que isto se impõe muito? Pode falar aqui. E aí eu penso na minha experiência pessoal. Eu entrei para a faculdade, quando o curso era 4 anos, quando estava no meu segundo ano, disseram que acabas para o ano. Eu passei o primeiro ano na faculdade, o meu segundo em Erasmus e o meu terceiro a trabalhar. E a fazer o curso. Portanto, eu aqui não tive tempo para ativismo, tive muito pouco. É a minha experiência pessoal. A minha pergunta para vocês é: em que é que vocês acham que Bolonha está a condicionar o papel do ativismo estudantil, na medida em que reduz o tempo de estudo? Neste momento há regimes de faltas para quem não vai às aulas, não há possibilidade de andar 5 ou 6 anos a tirar um curso porque a vida está a apertar e os ritmos estão a apertar, porque as propinas estão a subir, porque os mestrados são muito caros e ninguém faz mestrado sem estar a trabalhar, muito pouca gente faz mestrado sem estar a trabalhar. Portanto, em que é que isto está a condicionar o tipo de ativismo que se pode fazer na escola e que faz com que ele não seja igual como era há 10 ou 15 ou 20 anos atrás? Obrigado. João Rodrigues. Duas perguntas, uma observação e uma pergunta. Eu percebo, quer dizer, da forma que se fala gostaria de saber a vossa opinião sobre isso, que se fala da geração precária, não é? Devido a maior peso das relações precárias em determinados segmentos etários. Mas também me parece que é preciso alguma cautela nesse discurso, porque senão corremos o risco de aceitar com demasiada facilidade o discurso que o tonto do Luís Delgado no outro dia fazia, de que no fundo isto já está decidido, ou seja, as futuras gerações vão ter que ser empresários de nome individual, dizia ele. Quer dizer, a mim parece-me que o nosso discurso tem que ser realista sem ser catastrofista, porque o que está a ocorrer, parece-me, não é uma generalização da precariedade, mas é também uma maior heterogeneidade nos distintos profissionais das jovens gerações. Daí que me pareça perigoso, politicamente, um discurso que fale só da geração precária. Porque ele não recobre todas as experiências profissionais, inclusive daqueles que saem da universidade. E mais, quer dizer, se nós... eu
percebo que esta coisa das representações das ansiedades, e vocês percebo isso, mas ele acaba por não representar todas as experiências de quem sai da universidade. Ainda hoje. Essa é a minha pergunta. Será que nós não corremos o risco de forçar um bocadinho a barra nesta questão da geração dos precários? E mais... Pronto, ok. Nada. Então, é só um comentário, não é pergunta nenhuma, mas eu sou psicóloga e não podia deixar de dizer isto porque é uma coisa que eu penso regularmente. A questão de porque é que estamos a falar de precariedade e não estamos a falar de minorias étnicas ou quando temos a precariedade na cabeça, porque é que não pensamos em casamento? Porque, de facto, Maslow tem uma pirâmide de necessidades e, da mesma maneira que uma criança que com fome não consegue aprender, porque enquanto o estômago estiver a rugir não há forma de apreender conhecimento, da mesma maneira que isso acontece, enquanto nós formos precários, não podemos pensar em família, não podemos pensar em casamento, e etc. Uma outra nota, só para terminar. Muito provavelmente, eu não quero fazer generalizações, mas muito provavelmente quem é contra o Bolonha provavelmente também é anti-praxe, provavelmente também defende as minorias sexuais e ecológicas, etc. e tal. Portanto, é toda uma atitude, provavelmente também tem uma maior consciência política. Eu acho que isto anda tudo ligado, basicamente. E pronto, é só isto que tenho a dizer. Muito obrigado. Queria agradecer a disciplina extraordinária. Várias pessoas que falaram metade do tempo e eram só 2 minutos. Portanto, acho que fazer arte mal resulta. Portanto, o autoritarismo afinal tem alguma vantagem. Portanto, nós vamos passar para o segundo ponto, que se lembram, portanto, tem a ver com estas. Escolhemos estes dois casos próximos, como 2 tipos diferentes de ativismo, como nos relacionar com eles. O que eu vou pedir é para qualquer um deles responder às questões que foram levantadas, porque os assuntos estão, obviamente, ligados, nas suas intervenções. Portanto, darei um bocadinho mais de margem para poderem para pegarem em coisas que achem que é importante responder e depois fazerem a vossa própria intervenção e começa o José Miranda. Não sei como é que vou fazer isto. Mas vais conseguir. Muito rapidamente, vou tentar despachar assim, várias questões, vou distribuir. Sobre o Maio de 68, não sei, acho que há obviamente condições sociais que explicam isso. A universidade era elitista, portanto os estudantes eram, na sua maioria, penso eu, acho que não estou enganado, da classe burguesa ou pequena burguesia. Já não, parece. Hoje, tal como cá hoje. Pois. Então não vou dizer nada sobre isso. Ainda tinha um emprego. Ainda tinha. Essa aí. Continua. Ok. Diria que sobre as questões de Bolonha. Sobre as questões de Bolonha. Acho que Bolonha foi muito complexo, porque Bolonha e o processo do ECGES entraram os dois ao mesmo tempo. Portanto, ou nós somos uns especialistas nestes dossiês e conseguimos perceber o que é atribuir as responsabilidades a cada um dos processos, para mim é difícil de compreender às vezes. Agora acho que para a esquerda, eu acho que é impossível nós pedirmos o retrocesso desses dois processos. E recordo-me de uma conversa que tive outro dia com o Zé, com o Zé Soeiro, onde nós estávamos a discutir sobre, portanto, houve este decreto-lei 70/2010, não é? Que mudou a alteração das do cálculo, da forma de cálculo das prestações sociais, e o movimento estudantil a dada altura teve que perceber se exigia a retirada dos estudantes do 70/2010 ou se exigia outras normas técnicas
que tornassem mais assim, no sentido de mais igualdade no ensino superior, na atribuição das bolsas. E às vezes é muito difícil perceber, e esta é uma das grandes dificuldades que nós encontramos, dificuldade da política, porque enfim, temos uma panóplia de instituições que impõem sobre nós estas políticas, e é muito difícil perceber se a culpa é da reitoria, se é do CHASUP, se é do Ministério, e esse é tudo o desafio também da política de quem está deste lado, não é? Tentar encontrar o alvo e tentar encontrar aquela bandeira que nos permita, ao mesmo tempo, congregar o maior número de pessoas e, ao mesmo tempo, uma bandeira que expõe as contradições do sistema. Agora, quando nós temos todas estas dúvidas sobre se isto é responsabilidade de Bolonha ou do RGS, eu acho que aí é voltar aos ideais e aos princípios. E portanto, se nós não sabemos se é melhor exigir outras normas técnicas ou exigir o fim do decreto-lei, é voltar aos ideais da esquerda, mais igualdade, democratizar a universidade pública, e depois o poder que arranje lá as formas legais de nos resolver os problemas que nós exigimos. São estes princípios, e é neste sentido que nós fazemos a luta. Portanto, tentando passar já para o Não vais conseguir passar isso de uma forma elegante. Daniel, eu só acho que é muito... Preferem dar responder eu acho que é muito saltitão. Fazemos respostas curtas. Diálogo, sim. As pessoas falam. Aliás, porque algumas respostas de facto podem ser incluídas no tema seguinte, mas eu vou só responder então a duas muito rapidamente. Primeiro, a Marília estava a dizer, de facto a universidade não começa na pré-primária, isso é muito perigoso. Agora, já há pré-primárias nos Estados Unidos da América onde as crianças de 3 anos têm de entregar um currículo. Não, isto é verdade mesmo, e é assustador, porque é quase a preparação já do currículo para a universidade. Então há esta ideia de que, por uma questão elitista das faculdades dos Estados Unidos da América, que têm de ir preparando o seu grau de amostragem, quase. E, portanto, acho que essa questão fica posta. Há várias questões que eu vou responder só quando for a outra intervenção, mas fica... Portanto, eu venho aqui reclamar que não sei muito bem falar sobre a mudança do processo de Bolonha e pedem-me para falar da pós-modernista e a pré-pós e eu... Certo, mas essa questão eu acho que deve ser mais vocês a responder-nos a nós do que ao contrário, porque vocês estão a viver os 2 períodos e nós só vivemos um agora. Eu não percebi a pergunta. Não, muito sinceramente eu não percebi a pergunta e há algumas perguntas eu sinto que não tenho mesmo a formação ou a informação sequer para responder porque não passei por estes períodos. Sou só físico, portanto. Relativamente, mas posso falar da sensação geral que eu tenho e o que Miguel estava a falar, da questão de não haver tantas questões pessoais como havia nos tempos de 60 ou 70. Quer dizer, eu acho que vai muito de acordo com a intervenção da Raquel, não é, Raquel? Sim. Que é a ideia de que a precarização, e eu falo não no sentido de entrarmos no precariado, que se fala agora, e a alunização engolem a nossa vida pessoal. E a própria língua, e a nossa intervenção... A minha dúvida é porque é que não usam no vosso discurso estudantil exatamente essa dimensão como uma dimensão central do discurso. Certo. Essa é que é a minha dúvida. Essa é uma dúvida interessantíssima. Podemos bater. Certo. Mas eu não acho... Quer dizer, a gente fala aqui de vários tipos de ativismo que estão todos interligados. O ativismo académico, das questões da faculdade específicas, está ligado às questões de precariedade, mas há movimentos de precariedade que não têm nada a ver com a faculdade, por questões exatamente que há vários modelos de entrada no mercado de trabalho, não é? Mas pronto, e só referi também que a música de Gilenda, ela própria fala disso, porque a vertente que ela fala, que a Ana Bacalhau fala da vida dela, é engolida pelas questão básica, que é o mundo parvo em que para ser esperado é preciso estudar. E acho que sim, de facto é interessante pensar nisso. Mas eu nem tenho a certeza do que é que nós usamos agora para dizer o que é que nós não usamos neste momento, porque o movimento estudantil está difuso, confuso e num modelo pouco claro. Isto está tudo ligado, claro, com a ideia de que eu pelo menos sinto também que há uma grande pressão, e de novo, cada vez mais em cada ciclo de ensino, e daí eu referir como um todo, é porque há uma evolução, com a ideia de que há uma grande pressão para nós acabarmos as coisas no tempo certo e no sítio certo. E é um assunto que a gente vai discutir certamente agora, porque é a questão da geração à rasca. É porque o que eu tenho noção é que o ativismo em muitas questões, e o que eu tenho lido algumas coisas historicamente, tem um artigo da Ana Draga, acho eu, que fala sobre a pressão que aumenta no nível universitário de acabar o curso a tempo e horas, e agora, de repente, a compreensão rápida e momentânea, instantânea, de que acabar o curso a tempo e horas não significa nada.
não significa absolutamente nada. E eu acho que isso é que nos deixa à rasca. É porque, de facto, nós tínhamos uma ideia concebida, quase uma ideia que nos foi transmitida, e que agora, repentinamente, é quebrada por o que quer que nós façamos, temos este problema. É que não é arranjar emprego na nossa área. É não arranjar emprego por mais de 50 cêntimos a hora num call center. Isto é questão mesmo preocupante. Sim, já, Gonçalo, tens alguma coisa assim que queiras responder? Sim, nessa parte, nomeadamente ao nível de Bolonha. Efetivamente, Bolonha tem um problema de qualidade, quer dizer, não é preciso ser gênio para perceber que um curso de 5 anos, que muda para 4 sem haver uma reforma do plano de curso, ou para 3, vai dar buraco, quer dizer, não é preciso grandes... não é preciso grandes construções intelectuais para perceber isso. Mas isso também parte de que algumas das universidades não se prepararam para integrar Bolonha. Quer dizer, aquilo foi apresentado, muitas delas resistiram até ao último minuto, portanto, quando são obrigadas, quer dizer, em Direito, acho que foi em 2 meses, quer dizer, acabou um ano letivo e ali no verão teve-se de preparar o próximo. Eu apanhei o primeiro ano de Bolonha com um regime de avaliação e ao final de 3 anos eu já vou para aí no 5º. E todos os anos muda. Portanto, eu para o ano provavelmente vou ter completamente diferente. O que também é engraçado porque ali naquela faculdade, nós para além das competências que vamos adquirindo, uma delas é a adaptação constante, faz parte. A novas realidades. Exatamente. Portanto, Bolonha tem esse problema, que é um problema que depois arrasta-se para os mestrados. Muitos dos mestrados, como eu estava a dizer, são uma forma de colmatar deficiências dos anos anteriores, quer dizer. E, portanto, nós agora saímos com o mestrado profissional e ele vale o que vale. E é por isso que depois há aquela diferenciação entre pré-Bolonha e pós-Bolonha, porque, efetivamente, pré-Bolonha, sinceramente, eu acho que as pessoas estão melhor preparadas. Eu sei que vou sair do curso com 4 anos. Se fizer o mestrado, são 5 ou 5,5, e provavelmente vou para a ordem, ou vou para outra, ou para uma empresa, ou até me posso afastar do estágio da ordem, sei que vou ter de aprender muito que devia ter aprendido no curso. E esse é o problema. É que eu praticamente vou ter de repetir uma instrução que já devia ter tido atrás. A questão levantada pela Mariana, se Bolonha afeta de alguma forma o nosso trabalho enquanto ativistas. Pessoalmente eu nunca senti isso. Quer dizer, apesar de Bolonha, eu tenho tempo para estudar, para atuar na faculdade, ainda para praticar handball, para ter tempo para os amigos. Tenho tempo para tudo. Mas também concordo que Bolonha, e eu tenho notado isso, à medida que novas gerações vão entrando no curso, que estão de tal forma absorvidas por isto, ou seja, há tanta coisa para fazer em tão pouco tempo, que eu acho que não é questão de são mais ou menos ativistas, há mais ou menos interesse nas questões do ativismo. Há muito... Eu tenho notado, e agora estamos num processo pré-eleitoral para a associação, e tentar trazer pessoas para estas realidades é difícil, porque elas não dominam alguns temas essenciais da atualidade. Portanto, eu acho que Bolonha não é um problema de termos mais tempo ou menos para o ativismo, a questão é que nem pensamos nisso. E isso é que é grave. Portanto, e respondendo a alguém que perguntou porque é que nós não saímos de Bolonha, eu também faço essa pergunta. Eu sinceramente acho que o caminho das duas uma, ou reformulamos isto e temos novamente... Defender a reforma, desculpa te interromper, porque eu acho que a saída não é positiva. Desculpa, mas eu acho que é informação. A questão é que eu também não... Quer dizer, reformular... Eu não consigo ver vantagens em reformular e também concordo que voltar tudo atrás também pode não ser benéfico. A questão é que isto é de tal forma sistémico e foram cometidos erros que tanto uma solução como a outra não vão ser as perfeitas. Ainda assim, na realidade que eu conheço que é direito, eu prefiro voltar ao paradigma clássico dos 5 anos, a cadeiras anuais e não mexer nisso. Bem, vou tentar responder um pouco às dúvidas que foram lançadas, mas só uma nota breve, dizer que muita da incapacidade na forma como nós transmitimos as nossas experiências devem mais ao autoritarismo do Daniel do que propriamente à nossa inexperiência e à nossa falta de capacidade. Eles são ótimos, eu é que... Mas, pegando, acho que uma questão bastante importante foi colocada
pelo Cardina e que também gostava de responder ao Miguel Portas, que é a questão do discurso sindicalista e a questão do centro do debate e da contestação se centrar em questões materiais. O José Miranda ia iniciar a resposta dele no mesmo sentido da minha, que era há um fator sociológico, uma alteração nas pessoas que passam a integrar o ensino superior, que passam a ser estudantes universitários, e o Miguel interrompeu: não, porque a nossa geração de hoje é aquela que era a geração da década de 60 francesa e que iniciou o conjunto ou promoveu o conjunto de transformações em áreas não materiais, no pensamento em áreas não materiais como estas. Mas há um fator determinante e que explica porque é que nós, alunos em 2011, portugueses, somos obrigados a permanecer nesse discurso sindicalista que os estudantes franceses não tinham. Primeiro é a diferença dos dois países, a diferença de desenvolvimento económico e a repercussão que isso tem também nos estudantes da minha geração. Isto significa o quê? Com bolsas baixas, com propinas bastante altas, é muito difícil nós centrarmos, e com os problemas que criam aos nossos colegas e a nós próprios, é muito difícil nós fazermos ativismo, por exemplo, em relação ao discurso antitradição académico, por exemplo, que é uma batalha que eu tenho muito em Coimbra, mas é muito mais difícil de nós congregarmos forças e é muito mais difícil nós chegarmos às pessoas, é muito mais difícil de envolver as pessoas por essa via. Basicamente é muito mais fácil conseguirmos criar movimento através deste tipo de discurso, porque é o discurso que está mais vai ter mais próximo, é o mais próximo das pessoas. Sim. Outra questão sobre a questão da Mariana, em que medida é que o processo de Bolonha alterou a nossa prática, a nossa forma de fazer ativismo. Eu entrei ainda um ano antes da entrada em vigor do processo de Bolonha, e o processo de Bolonha alterou radicalmente a minha forma de interagir, a minha participação no movimento estudantil em Coimbra e a minha participação na minha vida académica. Em primeiro lugar, eu decidi manter essas duas dimensões, ou seja, continuar a fazer ativismo estudantil e continuar a tentar ter bom sucesso académico. É óbvio que não consegui fazer as duas coisas e o meu sucesso académico foi prejudicado, mas foi uma opção que eu tomei e também não me arrependo nela. E dizer que, de facto, alterou radicalmente a nossa vida. E porquê é que eu acho que é muito importante, quando discutimos precariedade, falarmos em Bolonha? Ou denunciarmos e criticarmos o processo de Bolonha. É que o processo de Bolonha foi a pior coisa que podia ter acontecido aos anteriores e aos atuais ministros do ensino superior em Portugal. Isto porquê? Porque o processo de Bolonha coloca à nu problemas que vêm atrás como o problema do subfinanciamento. Porque o processo de Bolonha pressupõe um conjunto de coisas para que se possa concretizar na prática. Pressupõe avaliação contínua para todos os estudantes, pressupõe esse tipo de questões, pressupõe a contratação de mais professores que possam garantir essa avaliação contínua. E como os índices de financiamento não permitem às universidades fazerem esse tipo de investimento, o processo de Bolonha é um fracasso em Portugal por causa desse tipo de situações, porque basicamente aquilo que alterou em Portugal, pelo menos essa é a minha experiência, antes de Bolonha e depois de Bolonha, por muito cruel que isso possa parecer, é basicamente a duração do curso. Não há grandes alterações pedagógicas, não há grandes alterações nos conteúdos das cadeiras que possam permitir dizer que o processo de Bolonha transformou o ensino superior em Portugal. Havia outras coisas que eu gostava de falar, mas terá que ser para a próxima. É que já não temos muito tempo para frente e eu acho que o segundo tema era importante. E para as pessoas terem tempo para falar também, eu gostava que falassem disso. Vão ser que ser mais breves do que da vez anterior, para ainda dar tempo para as pessoas falarem. Começo Ana. Entretanto, inscrevam-se. Eu estou a ser assim porque falta um quarto de hora para acabar. Eles ainda vão falar e as pessoas também. Portanto, não é assim. Então vamos parar de dizer que temos de falar. Sim.
Sobre... Qual é o tema? Qual é o segundo tema? É a manifestação de novembro, agora Sobre a construção do movimento estudantil. À volta destas duas áreas. Sim, eu acho que o partido tem um papel... introduzir aqui a questão do partido no debate. Eu acho que o partido tem um papel importante na construção do movimento. Por um lado, acho que é um espaço de intenso trabalho de análise, como disse também na primeira intervenção, de análise sobre quais são os moldes, quais são as políticas concretas, que instituições é que implementam essas políticas e de que forma é que a exploração se faz, de que forma é que a acumulação se faz e de que forma é que isso nos prejudica a vida no nosso contexto da universidade. E depois tem também outro papel muito importante de juntar pessoas. Por exemplo, foi no Bloco que eu conheci muita malta que esteve, que foi ativista nos anos 90 e tive a oportunidade de os ouvir falar, como Ana Drago, como o Zé Guilherme, André Peniche, acho que via por aí. E essa transmissão essa passagem de testemunho é muito importante. Nós percebemos como é que as coisas foram na altura. É importante, a vários níveis também, é importante perceber como é possível, por exemplo, arrumar com as propinas. Como é possível sermos para a rua e estes testemunhos pessoais são fundamentais para nos empoderarmos. Acho que o partido tem também um papel importante numa reflexão e numa aprendizagem coletiva sobre um know-how de intervenção no qual o partido não necessita não é necessariamente o protagonista, não é? Nós não precisamos de intervir como o Bloco de Esquerda nas faculdades, geralmente até não tem sido esse, a maior parte dos ativistas do Bloco, na sua análise, tem preferido não escolher esse caminho e portanto acho que esse know-how de intervenção, acho que gostaria de falar um bocadinho mais sobre isso e acho que é importante para quem nunca concorreu para uma associação de estudantes ou para um pedagógico poder ter alguém ao lado que no debate explique toda a dificuldade de um processo desses, podermos refletir até onde é que podemos alargar, como negociar com vários setores da nossa faculdade. A questão da praxe, por exemplo, é importante refletir, será que abdicamos ou não abdicamos, por exemplo, deste princípio de sermos ou não sermos anti-praxe, enfim, na construção de um programa mínimo. E isso são tudo contributos que estar num partido político como o Bloco a mim me trouxeram pessoalmente e foi importante. Agora, acho que existe um outro desafio para mim que eu acho fundamental e que acho que é um desafio histórico até do movimento estudantil português, que é a capacidade de reestruturar ou de construir novos espaços de democracia para o associativismo estudantil. Nós estamos, enfim, o movimento estudantil português parece que está destinado a ter na FAP e nos ENDAS, que são os Encontros Nacionais de Dirigentes Associativos, fatores impossíveis de ultrapassar para a construção de uma luta que nos leve a uma universidade mais igualitária. Ainda agora, recentemente, nós vimos que conseguimos, em 17 de novembro, colocar 7.000 estudantes na rua. O movimento estudantil conseguiu-se mobilizar como há muito não fazia e, perante essa mobilização, pressionou a instituição, a Assembleia da República. Toda a Assembleia aprovou favoravelmente a retirada dos estudantes do Decreto-Lei 70/2010, portanto, favorável, uma situação mais favorável na questão das bolsas aos estudantes, portanto, uma vitória. E tivemos, se não me engano, 2 ENDAs em que as direções que se representam elas próprias, porque nenhuma delas discutiu com os estudantes o que é que ia para lá discutir, o que é que ia para lá decidir para esse ENDA, e, portanto, estão a representar-se a si próprios. Esses dirigentes associativos, na sua grande maioria, impediram
impediram um novo processo fundamental de sustentar essa vitória no Parlamento. E o que acontece é que agora parece que na especialidade do PSD e mesmo o CDS que apresentou a proposta vão retirar essa vitória que os estudantes tiveram pressionando a instituição. E, portanto, só para terminar, acho, para mim, é fundamental criarmos um novo espaço e é fundamental que o movimento estudantil não esteja dependente do ENDA, da FAP ou de uma maioria de esquerda na Magna, que nem sempre acontece, nem sempre os ativistas de esquerda de Coimbra conseguem essa maioria e, portanto, para mim, acho que é importante a construção de um novo espaço e pronto, e acho que o Bloco, e acho que nós no Bloco temos também temos um espaço importante de debate intenso onde podemos partir pedra sobre isso, porque eu acho que é um desafio mesmo a conquistar para mudar radicalmente as coisas no movimento estudantil português. Queria pôr isto num ponto muito sucinto, mas não posso deixar de comentar só o que o José Miranda disse aqui na questão do partido, qual é o papel do Bloco, porque eu tenho uma perspectiva completamente diferente, ou pelo menos do que eu percebi, relativamente a qual é a posição do Bloco. É fantástico, não é? É que, embora eu reconheça o Bloco como um espaço importante, mesmo pessoalmente foi um espaço importante de formação e também de ligações que as pessoas criam e conhecimentos e de contactos que nós temos, a verdade é que eu acho que neste momento a importância tão grande que o Bloco tem em termos de formação associativista tem a ver com a falha no movimento associativo. Ou seja, se nós tivéssemos um movimento associativo muito mais forte, a autoformação é uma coisa que acontece em todo o mundo quando o movimento associativo é muito forte. Portanto, eu não estou a dizer que os partidos não são importantes, nem tenho uma posição antipartidária, mas, obviamente, porque sou de um partido, mas o que eu quero pôr aqui é... eu tenho quase a ideia que a intervenção dos militantes, enquanto militantes mesmo, no movimento associativo, deve ser quase nula. Eu nunca participo enquanto militante do Bloco, eu participo enquanto associativista, enquanto aluno de uma faculdade que quer intervir nessa faculdade. Exatamente por isso é que eu não quero me perder mais nessa discussão e passar aos pontos que eu acho que são importantes e que já foram começados aqui nas intervenções, principalmente que foram feitas e que eu acho que é mesmo importante, que é uma análise de formas de intervenção que nós temos hoje em dia no movimento associativo e tentar, porque eu sinto-me agora na entrada no ensino superior, e já um bocadinho no secundário, mas principalmente na entrada no ensino superior, numa neblina de formas de ativismo e de expressão total do que é um movimento ativista e o que são as vontades dos vários estudantes e os problemas de vários estudantes, de que não consigo compreender muito bem se há aqui uma linha clara que as pessoas estão a seguir e se tem de haver uma linha clara, qual é que essa linha clara é? Qual é que é essa direção em termos de formas de intervenção que a gente quer seguir? E esta é a pergunta principal, deixar mesmo claro agora, que é a pergunta principal que eu queria também de ouvir as vossas várias experiências a falar. Qual é que é a forma que a gente tem de conseguir fazer uma boa mobilização e uma boa intervenção, de conseguir juntar, de conseguir formar cultura de intervenção junto das pessoas? Porque isto é o ponto essencial, é as pessoas terem cultura de intervenção. E, portanto, só para fazer aqui um apanhado geral dos problemas todos que isto tem, embora a gente tenha tido uma manifestação em novembro, que tiveram 7.000 estudantes, e foi uma vitória termos essa manifestação, e houve vitórias a partir dessa manifestação, continua a ser uma manifestação muito insuficiente, continua a ser uma manifestação de que a maioria dos estudantes nem sequer houve, ou que a maioria dos estudantes nem sequer tem interesse, Bom, está-se um pouco lixante para isso, na verdade. E agora temos uma manifestação que vale a pena analisar também, que vai ser a manifestação de 12 de março, que é a manifestação da geração Arrasca, e que surgiu, como muitas outras manifestações têm surgido, um bocado pelo mundo inteiro também, pelo Facebook e por um grupo de pessoas que espontaneamente veio para a frente com isso. Um grupo de 4 pessoas que não são de um partido e que espontaneamente vieram com isso para a frente. E que tem tido uma mobilização gigante, não só no Facebook, como tem tido uma divulgação gigante em toda a comunicação, da comunicação mediática, também por causa da onda do Egito e da Tunísia e blá blá blá. Portanto, eu queria só deixar aqui estes pontos, é que a mobilização neste momento, eu não sei se é do processo de Bolonha, mas suponho que este processo de Bolonha está claramente ligado à questão da pressão e da falta de tempo para a nossa educação não formal, que é o que se chama a educação que a gente tem na sociedade para além do que a faculdade nos dá, e deixar estas noções que eu gostava que as pessoas comentassem também. O primeiro é de um comentário que eu ouvi há pouco tempo de uma entrevista da BBC a um ensinador português que dizia que no 74, em termos de teatro, por exemplo, a gente viam os atores a sair das companhias de teatro para criarem grupos alternativos de teatro e coletivos de teatro, e que se via em 74 as pessoas cheias de esperança para o que o futuro iria ser. E que se via que as pessoas tinham aquela esperança de que as coisas podiam de facto mudar e podiam ser melhores.
e que agora é exatamente o contrário. Que o que se sente nas ruas e o que se sente nos estudantes e o que se sente na juventude é um pessimismo gigante relativamente ao futuro. Isto é o comentário dele, não é o meu comentário. Mas eu sinto em parte isto e gostava que vocês comentassem também. E a outra questão é, eu estava há bocado a falar com o Miguel sobre a questão da manifestação de 12 de março, porque a minha perspectiva é, ou pelo menos era, a de que o protesto de 12 de março é capaz de não dar em grande coisa, exatamente porque há uma dispersão tão grande das ideias dentro daquele protesto que a coisa pode não dar em nada concretamente a seguir. E o Miguel teve a argumentar que era o contrário. O facto de ser uma grande divergências ideológicas e diferenças ideológicas podia ser exatamente um fator de um movimento de massas importante. Rapidíssimo. Mas eu queria só fazer notar esta coisa. Este movimento que é tão importante, este movimento que pode ser tão grande, então, e esta manifestação que pode ser um passo tão grande, vai acontecer um sábado. Portanto, não, isto é importante perceber que a forma de intervenção, nós estamos tão à rasca nestas questões, que nós estamos tão à rasca nesta questão, que as formas de intervenção e as grandes manifestações são marcadas para um sábado onde não interfere com a nossa vida pessoal, onde nós já estamos tão à rasca em termos de emprego, em termos de educação, em termos da casa dos pais, em termos do carro para pagar, em termos de todas estas questões. E portanto que nós chegamos a um tipo de escassez de formas de intervenção tão grande, que temos de intervir numa manifestação a um sábado, sendo nossos estudantes e não sendo nada isso uma tradição do movimento estudantil. Portanto, é só para terem noção e comentarem agora formas de intervenção que brainstorm. Em primeiro lugar, e eu acho que isso é unânime, o Bloco de Esquerda, e nomeadamente os jovens do Bloco de Esquerda, têm tido um papel importantíssimo na mobilização dos jovens para determinadas questões. Eu tenho assistido a isso e acredito nisso. E acho que nas últimas manifestações, algumas com mais ou menos sucesso, mas o Bloco de Esquerda tem tido um papel importantíssimo nessas mesmas manifestações. E mesmo nesta agora da geração Arrasca, percebe-se a mobilização dos jovens do Bloco e a importância que isso tem. Agora, eu sou sincero, eu tenho medo na radicalização deste discurso da precariedade, ou seja, eu espero que com isto não se esteja a desresponsabilizar os próprios alunos e os estudantes nas decisões que tomam. Ou seja, o aluno tem de se adaptar ao mercado, o mercado tem de se adaptar ao aluno e todos nós temos de nos adaptar uns aos outros. Ou seja, eu mesmo enquanto estudante de Direito e vejo 500 alunos entrarem por ano, quer dizer, das duas uma, ou os alunos são inconscientes, não percebem que o mercado não consegue absorver só em Lisboa 500 alunos da Faculdade de Direito que vão sair, ou então somos todos muito otimistas. Portanto, eu acho que, obviamente, há problemas de fundo no ensino superior que contribuem para a precariedade. Agora, eu espero é que não haja essa radicalização do discurso, porque eu acho que nós também temos de fazer uma meia-culpa e temos de ser responsabilizados por algumas atitudes que tomamos. E, nomeadamente, temos de ter um equilíbrio entre o mercado de trabalho e as necessidades da sociedade, o que é que nos é pedido, e, ao mesmo tempo, os nossos gostos. Portanto, eu acho que na abordagem a alguns destes temas, e não é só na questão da precariedade, temos de ter alguma cautela. Na questão do movimento associativo, eu nisso pactuo com o Feijó, ou seja, eu acho que as associações, por exemplo, e discuti isso há pouco com o Daniel e já tinha discutido com a Margarida, devem ser politizadas, sim. Agora, se uma determinada corrente política deve dominar o papel de uma associação, nisso já não concordo. Ou melhor, não é que eu ache mal, a questão é que eu tenho assistido a uma promiscuidade entre os dois papéis. E é isso é que eu não concordo. Portanto, a menos que consiga haver uma separação, portanto, independentemente, ok, agora tenho uma associação de estudantes em que 90% ou 100% são militantes do Bloco. Desde que não haja aqui uma promiscuidade entre o que são os interesses dos alunos e os interesses do Bloco, eu acho bem. A questão é que as experiências que eu tenho tido, felizmente não com associações do Bloco, por um lado, e infelizmente por outro, porque eu acho que teriam um contributo a dar, é precisamente essa, que as pessoas que lá estão, muitas vezes utilizam aquilo como uma plataforma para os seus próprios interesses e não para os interesses dos alunos. E, do meu ponto de vista, eu estou-me borrifando para os interesses deles. Eu quero é que os interesses dos alunos sejam defendidos. Em relação, por acaso esqueci-me de há pouco responder isso, entre a ligação entre quem é contra Bolonha, ser anti-praxe, etc. Eu sou contra Bolonha e não sou anti-praxe. Porque
Porque eu acho que na praxe... o que eu fui dizer... eu acho que nós... Eu também, já o apoio. Eu acho que nós somos na praxe como somos na vida. Ou seja, somos anormais na vida, vamos ser normais nas praxes. Portanto, é verdade. Os abusos, quer dizer, alguém que abusa numa praxe... provavelmente no seu dia-a-dia interrogo-me do caráter dessa pessoa. A experiência que eu tenho na praxe é que eu sinceramente fui praxado, praxei e tive gosto e não sinto que tenha abusado ou tenha sido abusado em qualquer um desses papéis. Se calhar a expressão abusada é capaz de ser portanto, eu acho que também é preciso ter alguma cautela a discutir esse tema, ou seja, eu acho que há, e todos nós sabemos de exemplos de, claramente, que se passou das marcas e tem de ser, e as pessoas que o fizeram têm de ser castigadas, mas a praxe em si, eu acho que pode ser um movimento de integração benéfico, desde que respeite determinados limites. Portanto, eu acho que, em qualquer questão, nós temos sinceramente de ter cuidado com a radicalização de determinado discurso, porque acho que isso muitas vezes pode ser prejudicial. Podemos perder capacidade de mobilização e capacidade de concentração de massa crítica. Bem, eu não concordo contigo, mas digo-te uma coisa, és cara dos meus, gostas de provocar uma plateia. Sobretudo com as pessoas como abusavam. Logo muitos pontos. O Gonçalo disse aqui tantas coisas e tantas coisas que eu discordo de forma completamente radical, mas eu vou tentar centrar-me naquilo que queria dizer e pedir um bocado ao Daniel que fosse um bocado mais tolerante comigo. Não vou ter tolerância nenhuma. Há 14 pessoas para falar em 15 minutos. Não, o que é que não se faz? Não, porque há um programa que continua e as culpas... Eu acho que era neste debate sobre o papel de ativistas de determinados partidos nos processos de mobilização, eu tenho alguma experiência e gostava de a partilhar, mas eu acho que a questão essencial, quando nós discutimos movimento estudantil e partido e os preconceitos que possam ou não existir ao partido, ou o medo que há em que o partido usurpa o movimento, é bom sempre lembrar que parte ou a grande parte dos problemas do movimento estudantil dão-se ou verificam-se por motivo da apropriação dos partidos do centrão, da maior parte das grandes associações académicas e tudo o que isso significa. É sempre bom lembrar esse fator. Ou seja, e por isso acho que por parte da plateia há uma certa injustiça a avaliar o comportamento dos ativistas da atualidade e às vezes falta um bocado saber distinguir o que era o movimento estudantil na década de 60 ou de 70, em que não havia esse controle que é generalizado no nosso tempo dos partidos ou das jotas do centrão, das grandes associações académicas, das grandes academias, e a repercussão que isso depois acaba por ter na direção e no caminho que o movimento estudantil acaba por seguir. Por outro lado, ainda voltando à questão do discurso sindicalista e do discurso na chamada atenção nas questões materiais, é bom sempre nós não nos esquecermos que vivemos um período de abstencionismo geral, ou seja, e se já é difícil convencer as pessoas a participarem e ouvirem quando nós falamos de problemas concretos da vida delas, bastante mais difícil nós temos uma discussão de fundo sobre praxe, uma discussão de fundo sobre temas mais alternativos. Mas agora passando um pouco para a minha participação no movimento estudantil e nos processos de mobilização destas duas manifestações, eu acho que o papel que eu e outras pessoas de Coimbra, que são do Bloco também, desempenharam, pode ajudar a explicar aquilo que eu acho que pode ser um papel benéfico no movimento estudantil e no trilhar desse caminho. Eu acho, sinceramente, que a principal batalha do movimento estudantil, e aí respondo um bocado àquilo que o Zé Guilherme estava há um bocado a perguntar, eu acho que a batalha primordial e a batalha principal deste momento é centrar o debate do movimento estudantil nos problemas da universidade, nos problemas dos estudantes universitários, porque esse centro de debate não existe. Ou seja, há uma manifestação dos estudantes, é capaz de haver uma... Primeiro, os próprios estudantes são pouco envolvidos nesse processo. E depois, o fundo mediático
que lhes dá é muito pequeno e a sociedade civil tem pouco acesso a esse tipo de informação. Por isso eu acho que o principal batalha nos próximos tempos há de ser recentrar os problemas do movimento estudantil e da universidade. Eu acho que isso foi o que nós começamos a fazer em Coimbra há cerca de 2, 3 anos. Há 2, 3 anos ainda não havia esta situação calamitosa do regulamento de bolsas, do Decreto-Lei 70 de 2010, mas já existia um conjunto de problemas. Problemas de degradação de residências, problemas de atraso do pagamento das bolsas, etc. E esse controle que existe na Associação Académica de Coimbra e no Porto, na FAP, é claro, dos partidos do Centrão, leva-os constantemente a tentarem amenizar, a tentarem adormecer esse tipo de protestos. Então, lá em Coimbra, nós temos um instrumento fantástico, que são as Assembleias Magnas, que são espaços fabulosos de prática democrática. E então, aquilo que nós começamos por fazer, e uma forma de envolvermos os nossos colegas que estavam a passar esse tipo de dificuldades, já que a Associação Académica de Coimbra não marcava Assembleias Magnas, porque não nos interessava discutir esse tipo de problemas, o que é que nós fizemos? Fomos para a rua, fomos para as faculdades e recolhemos assinaturas e marcamos uma Assembleia Magna extraordinária. E nessa primeira Assembleia Magna, que foi em maio de 2009, foi pela primeira vez em algum tempo que foi proposta uma manifestação nacional de estudantes. E essa proposta foi feita por ativistas do Bloco de Esquerda. No caso, acho que foi o Fábio. Foi o Fábio Figueiredo ou foi o Nelson Fraga, já não me lembro. E pela primeira vez, esse tema voltou a ser debatido na Assembleia Magna. A proposta foi chumbada, curiosamente, com votos da JCP e dos nossos camaradas da FER, porque entendiam que não era o tempo de irmos para manifestações nacionais, tínhamos que organizar as massas no distrito de Coimbra, etc. Mas o que é certo é que a questão ficou em cima da mesa e no mês de novembro nós voltamos a fazer essa proposta. A própria Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra fez essa proposta, outra vez com a abstenção, neste caso, da JCP e dos nossos camaradas do Ruptura, mas o que é certo é que essa manifestação teve lugar e essa manifestação foi bastante importante por cortar com essa tradição de ações simbólicas, de ações regionais. Pela primeira vez, em algum tempo, nós fomos para a rua, tivemos cerca de 4 mil estudantes, mas o que é certo é que quebramos esse ritmo de... Tenho que acabar. Já devias ter acabado. O que é certo é que nós acabamos com esse... Nós acabamos com essa tradição de meter cordas no pescoço na estátua de Dom Diniz, etc. Acontece que depois dessa manifestação de 2009, 17 de novembro, há o contrato de confiança entre o Governo e as reitorias, ou seja, uma pequena vitória aparente do movimento estudantil. E o que é que fazem os dirigentes associativos? Completamente comandados pelas Jotas do Centrão, travam o movimento. Há uma nova manifestação dia 24 de março que tem cerca de 500, 600 estudantes, ou seja, um retrocesso naquilo que tinha sido o dia 17 de novembro, e volta-se a acreditar outra vez, olha, foi muito bonito dia 17 de novembro, mas tão cedo não temos uma coisa semelhante. Acontece que depois há o Decreto-Lei 70 de 2010, há uma contra-revolução completa no Estado Social, naquilo que se refere ao ensino superior, e depois é aquilo que nós conhecemos. Há a manifestação de 17 de novembro, outra vez, 2010, com cerca de 7 mil estudantes, e agora há a grande intenção. Nós tivemos esta semana uma Assembleia Magna em que foi proposta uma nova manifestação nacional para dia 24, e o que é que aconteceu? Já que falamos em partidos, a Associação Académica de Coimbra, completamente controlada pela JS, trava a manifestação, chumba a manifestação, com o argumento de que vai haver um endre extraordinário e ficava mal discutir, marcarmos uma Assembleia Magna, uma manifestação, chegarmos ao endre e pedirmos para eles se aproximarem de nós, para participarem na Assembleia Magna. E havia também o risco de ser a FAP, que acho que os estudantes do Porto, depois de ouvirem isto, vão começar a rir, que havia a possibilidade da FAP convocar uma manifestação nacional que seria contra as normas técnicas, e isso a Associação Académica de Coimbra não podia aceitar, porque era contra o Decreto-Lei 70 de 2010 e não podia aceitar esse tipo de coisas. Bem,
Daniel. É assim, tendo em conta que teríamos 15 pessoas a falar em 10 minutos, e é capaz de não ser fácil, porque ainda eles ainda tinham que dar a resposta, portanto dava mais ou menos 10 segundos a cada um. Consultando a organização deste maravilhoso... não é consultando a plateia, é consultando a organização. O que foi decidido é que às 9h15, portanto, 9, para estar aqui às 9, já se sabe como é que é, portanto, a seguir ao jantar, e a começar a sessão da Catarina sobre cultura, vamos atrasar um bocadinho a sessão da Catarina sobre cultura, e vai das 9h15, vamos começar até o máximo dos máximos, 9h40, 9h45, e começamos logo a seguir a sessão da Catarina, para estar aqui a tempo, para as pessoas terem tempo para falar, para as pessoas que se inscreveram terem tempo para falar, e eles terem tempo para responder, isto não ficar pendurado. Eu sabia porque é que estava a ser tão autoritária, porque era muito difícil ter 4 pessoas a falar com não podemos porque esta organização não lida bem com o anarquismo. Temos outra tradição. E portanto, não. Às 9h.